Olá, gente. Salmo 23, verso 1, 2, 3 e 4. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Esse salmo primeiro fala justamente do trabalho, da responsabilidade do pastor. Por isso eu aconselho vocês que estão nesse vídeo, que estão assistindo, ir lá para o livro de Gênesis, ver a vida de Jacó, a vida de Abraão e de Ló, que narra que os pastores de Ló e de Abraão brigavam, de Ló, isso mesmo, Ló e Abraão brigavam porque, como cresceu os rebanhos de ambos, não tinha mais pastagens suficientes para todas as ovelhas. E quando Abraão falou com Ló, que era para ele escolher o caminho para ir, porque não era bom que os irmãos, os parentes estivessem brigando, que se ele escolhesse o lado direito, ele ia para o esquerdo, e se Ló escolhesse o esquerdo, ele iria para o direito. E diz o texto bíblico que Ló contemplou, vislumbrou todas as campinas de Sodoma, né? Por que ele olhou isso? Porque ele queria o melhor para as suas ovelhas. Se tem grama verde, consequentemente tem água. Então, quando você estuda a vida de Jacó, que Jacó brigando com Labão, reclamando por causa da injustiça de Labão, olha o que ele diz: de noite o sono me sumia, e de dia o calor me consumia. Nenhuma ovelha abortava na minha responsabilidade, e a que era despedaçada, ele prestava conta. Amós, no capítulo 3, versículo 12, diz que assim como o pastor livra as duas patinhas, ou se não apenas uma ovelha, assim o Senhor livraria o seu povo. Então o cuidado é muito extremo. Lá ainda no Gênesis conta que Jacó diz: vai ver onde é que estão teus irmãos, disse a José. E José andou, pediu informações, aí foi que descobriu longe os seus irmãos, porque a vida de pastor, tanto na antiguidade como agora, você pode ver isso na Ásia, é essa vida, a vida nômade, onde eles vão para procurar um melhor lugar para ir ali as suas ovelhas pastarem. Então, o pastor tem que ter o cuidado de, antes de levar a ovelha para o pasto, para esse lugar para pastar, examinar se não tem algum risco para ela, erva daninha, buraco, toca de lobo, em algum lugar ursos, e naquela época leões. O próprio Davi disse: veio o leão, eu matei, veio o urso, eu matei. Então hoje em dia, se fosse contextualizar, qualquer pastor que se preze, ele antes de pregar, ele tem que ter todo o cuidado para não fazer como muitos fazem. Lê um texto rapidamente naquele dia, não estudou, não sabe o que é, nem o que não é. Aí vai pregar de acordo com o seu conceito, de acordo com a sua cabeça. É um pão feito de qualquer jeito, é um mato lá que foi arranjado de qualquer jeito, de qualquer hora. Não. O pastor examinava minuciosamente aquele lugar onde suas ovelhas iriam pastar. Ou ele deixava com guarda, ou então, dependendo da quantidade de auxiliares, como aconteceu com Abraão e Ló, tinha muitos pastores. Enquanto alguns apacentavam, outros iam examinar minuciosamente se não tinha alguma erva mais daninha, se não tinha algum buraco, se não tinha algum lugar de risco ou algum animal que pusesse em risco a vida das ovelhas. Amém? Então, o termo pastor no hebraico é roê, que é melhor traduzido como cuidador, aquele que cuida. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ou seja, ele supre todas as minhas necessidades.
Que necessidades são essas? Versículo 2: em verdes pastagens, alimento me faz repousar. Então dá alimento e segurança. Isso aqui fala de provisão. Para as águas tranquilas me conduz. Ele é guia. Sabe como um pai, um bom pai, que é o mantenedor e protetor da sua família? A palavra pai no hebraico é av. A palavra mais carinhosa, o termo mais carinhoso é abá. Abá, que é aqui a gente chama de papai. Então o termo av não fala aqui de gênero masculino. Não. A ideia da palavra av, se você for estudar etimologia, Aleph, Beit. Aleph é amor, centelha, aquilo que dá vigor, força. E ave, e a palavra Beit, fala de casa. Então, fala de sustento da casa, literalmente fonte. De onde vêm as coisas, provisão. Foi o que Deus disse a Abraão, depois dele ter descido no Egito e mentido. Disse a Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, aquele que supre todas as necessidades. Então, em pastagem verde me faz repousar, o alimento e descanso, conforto. Para as águas tranquilas me conduz. Água, o que simboliza a água? A água fala de vida, fala de cura, fala de refrigério, fala de purificação, restauração. Limpando por meio da lavagem da água pela palavra, assim para apresentá-la sem rugas, sem mancha, coisa semelhante. Paulo fala lá na carta aos Efésios. Como purificará o varão o seu caminho? Observando conforme a palavra. Isso aqui fala de quê? Da promessa, do compromisso do pastor com as suas ovelhas. Ele restaura minhas forças. Depressão, doença, sabe? Problemas que a pessoa tem. Se conduz para a água, então palavra de conforto, de fortalecimento. Restaura minhas forças, ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Então, o pastor que se preza, ele tem que ter compromisso. Olha como diz lá em João capítulo 10, que o mercenário, quando vir ver o lobo, ele foge, porque não é o pastor. Já o pastor não, ele dá vida por suas ovelhas, então ele tem que ter compromisso. É por isso que ser pastor não é cargo, não é função, tem que ser chamada. Se não tiver chamado, fica difícil. Hoje em dia se elege um pastor por causa de tempo que tem na igreja. Aí vai ser em algumas igrejas, né? Mas não pode ser assim. Ainda diz, ó, ainda que eu caminho por vale tenebroso, nenhum mal temerei. Gente, quando você está com seu filho, quem tem um filho, principalmente quando está criança, quando acontece qualquer problema, a criança corre para quem? Ou o pai que estiver ali, ou a mãe, ou seu irmão mais velho, ou então alguém que lhe dê segurança. Na cabeça dela, quando ela corre ali, é aquilo que vai dar segurança. Não é isso? E é impressionante que até os animais são assim. Você tem um animal, você cria um bicho de estimação. Quando ele vê qualquer sinal de perigo, para que ele vai correr? Então, gente, o pastor aqui, ele dá segurança. Ainda que eu ande por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Teu bastão e teu cajado. Pesquisa acerca desses dois termos. Bastão e cajado. Por que o bastão e o cajado deixa tranquilo as ovelhas? Em primeiro lugar, esse bastão, esse cajado aqui não é usado nas ovelhas, como algumas pessoas falam, né? Só em algum caso específico, que eu vou deixar aqui em aberto para você pesquisar. Então, leia mais esse Salmo 23. Pesquise acerca da vida dos pastores, como está lá no livro do Evangelho segundo Lucas, que quando Jesus nasce à meia-noite, o anjo se manifesta a quem?
Você sabia que os pastores também não tinham boa fama? Boa parte deles? Exemplo de quando Moisés defendeu as filhas de Jetro. Olha o que José falava dos seus irmãos. Ainda tem essa. São conceitos que nós não sabemos. Porque muitos de nós não examinamos a palavra e não pesquisamos. Então o Senhor é meu pastor, nada me falta, em vez de pasto me faz repousar, para águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por amor do seu nome. A palavra que nome, Shem, quer dizer fama, reputação. Aquilo que a pessoa é para quem o vê ou ouve. É a fama que a pessoa tem, boa ou má. Então, por amor da sua fama, do seu nome, não é meramente um título de identificação como nós aqui. Meu nome é Carlos. Não. Fala da fama que ela tem. Por amor da sua fama, da sua honra, da sua memória, ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, porque estás junto a mim, teu bastão e teu cajado me consola. Eis que estou convosco todos os dias. Compromisso. Então examine mais esse Salmo 23. Pesquise as passagens bíblicas aqui que falam sobre pastores, como eram as suas vidas, que dá para você perceber. Pesquise arqueologicamente, por meio de enciclopédia, por meio de dicionário, de chave linguística, que você vai ver a grandeza do significado dessa função, que por muito era desprezada, mas olha o compromisso e o cuidado que um vero pastor tem que ter com as suas ovelhas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.